Olá, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje a gente vai compreender, é uma leitura de um processo profundo, momento atual, detalhes e desenvolvimento da situação. Lembrando que esse desenvolvimento não faço o tarô divinatório, eu faço o tarô para autoconhecimento e principalmente o autoconhecimento consciencial, que é esse despertar, esse retorno para a consciência mais original dentro de cada ser. Então, se prepara, respira fundo, esteja mais presente no aqui e no agora e faça um filtro saudável do que serve para a sua vida. Por gentileza, tarô, qual o momento atual desse coletivo que eu me conecto agora? O Imperador. A gente inicia a tiragem com uma energia Yang e uma energia de muita conexão com a ação. Rainha de Paus. Esse imperador, ele está positivado principalmente pelos aspectos de inspiração que consegue causar nas outras pessoas e em você mesmo. Então você, nesse momento, está numa postura mais voltada para o externo, para as construções, para a ação que gera um retorno para a sua experiência e para a sabedoria de também compreender como que essa energia é utilizada. Só que isso vem com um toque de criatividade, vem com um toque de inspiração e manifestação. Essa manifestação do mago, ela não é só sobre materializar o que a gente deseja, por mais que isso fica bem forte quando está junto com a carta do imperador. Ela vai nos recordar da experiência manifestada antes mesmo da matéria, sabendo que a gente tem essas ferramentas dentro da gente de emocional, campo mental, campo energético também. Então, como a gente utiliza todas essas áreas da nossa vida, dizem muito sobre o retorno que isso vai ter para o nosso momento. Tem um processo também de algo que você está tentando há muito tempo. Então, essa energia Yang, ela pode já ter feito várias investidas no assunto que a gente vai conversar hoje, né? E acaba que a gente fica um pouquinho mais cansado, um pouco mais reativo também, querendo se proteger, afinal foram muitos desafios encarados. Vamos continuar compreendendo para trazer com mais clareza. Por gentileza, tarô. 2 de paus. 7 de ouros. O mago quis sair. Rainha de ouros. Show. 2 de ouros. Isso aqui é uma das polaridades que a gente está conversando, a polaridade Yang, dentro da sua capacidade no estágio da vida onde a gente começa a projetar o futuro de um lugar mais consciente, mais maduro, mais legítimo com o tempo que alguns processos levam. Tem uma energia de terra muito forte aqui, então isso vai estar muito correlacionado com os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades de ver algo aqui, realmente no 3D. E os esforços que você está dedicando a isso. Tem um processo muito bonito que mesmo dentro dessa energia do imperador, ainda assim a energia Yin, a energia da intuição, da conexão com algo que realmente pertence a nós, a um nível mais sutil, mais subjetivo, quando a gente sente que aquilo conversa com o nosso mundo interno, não ficou de lado. Então, até o momento, esse imperador, você não está construindo essa estrutura, essa base, esse projeto, essa intenção que você quer ver materializada, sem abandonar esse aspecto tão necessário. É uma energia de muito autorrealização e autocapacidade. Mas também há ainda um equilíbrio para que tudo isso aconteça, tá? Então a história seria mais ou menos assim. Você olha para o horizonte, estuda as perspectivas que quer alcançar, compreende profundamente o tempo da vida, o tempo literal muitas vezes, como e quando e de que tempo as coisas aparecem, são criadas. Como que funciona essa lógica? Então, você está pegando isso no ar, né? E você já tem uma base interessante interna para conseguir
engatar, virar a chave e aquilo acontecer. E uma força também, pessoal, de ter talvez uma estrutura de vida onde você já consegue se sustentar, não só financeiramente. Não precisa você ter tudo garantido. O autossustento, a autoconfiança é diferente de ter tudo garantido. A garantia, ela muitas vezes é uma ilusão que nos aprisiona ainda mais. Então, a capacidade de confiar em si, ela é muito mais interessante para quando a gente quer materializar. E aqui tem um equilíbrio, tá? Tem um processo ainda de, com muita maestria, com muita sabedoria, conseguir equalizar a experiência que está acontecendo agora de uma maneira muito prática. Você vai se colocar nesse papel de equilibrar as coisas para que elas sejam ainda mais fáceis. A alta sacerdotisa, 9 de espadas, cavaleiro de ouros, o hierofante, 9 de ouros, 3 de copas, rainha de copas. Fundo do baralho, rainha de espadas. A gente saiu com todas as figuras yin. Saímos com todas. Não todas pularam, mas todas apareceram. A pessoa que se conecta com esse vídeo hoje, ela já fez um processo interno de desenvolvimento da energia yin, né? Que é materializar não por ação, não por esforço, mas por conexão, por vínculo real com o que se deseja e com um alinhamento frequencial, alinhamento também interno, mudança interna para que a vida que você desejou, esteja alinhado com o que você também está fazendo, literalmente na sua vida, no seu campo emocional, no seu campo físico, no seu campo mental e no seu campo energético. Tem uma preocupação muito grande aqui em relação ao que se quer alcançar. Para alguns casos, ainda não foi dado passos reais para ir em busca disso. Para outras pessoas já, mas mais um momento retorna de idealizar não, mas de projetar o futuro que se quer alcançar. Peraí, deixa eu parar, deixa eu ver o que eu já fiz e onde eu quero ir, entende? Eu vejo uma energia alinhada, tá? Não é uma energia aqui muito inicial. Então, valorizo muito o seu processo de autodesenvolvimento, porque isso está muito latente aqui. Mas existe um processo de preocupação sobre esses objetivos. É natural, é humano. Eu gosto sempre de recordar que esses processos, eles acontecem com todos. E é natural. E vamos precisar encará-los, não tem muito como, às vezes, fugir pela culatra. Mas isso é mais uma preocupação do que uma verdade. Então, o que a mesa sugere hoje é que você reveja o que você já construiu até então, para usar isso como força, para saber quem você é, saber o que você já conseguiu e do que você é capaz, e recordar também o processo mais do que é feito um pouco por vez, não na pressa, mas sim na constância, tá? Eu sei que nem sempre é tão fácil, principalmente quando a gente já fez um plantio, quer enxergar resultados, quer alcançar uma ideia que a gente já entendeu que está muito alinhado com a gente, mas todos os processos são justificados, tá? No final de tudo isso. Tem um porquê as coisas levarem o tempo que levam. E você vai entender isso. Principalmente porque a sua capacidade de materialização vai precisar e vai esbarrar em processos de você reconhecer dentro de você os seus dogmas, as suas doutrinas, as suas leis internas, o que você aprendeu com o mundo, o que você julga que é certo e errado, não como uma verdade do mundo, mas como uma avaliação pessoal. E esse critério, depois de bem ajustado, que vai sustentar as suas características, que sustentarão a materialização real. Aí sim, a personificação sua dentro da figura do imperador, dentro da pessoa que realiza, dentro da própria experiência, com sabedoria e não com soberania, sem precisar ocultar, ofuscar nenhum tipo de
mudança que precisa acontecer realmente, que você avaliar que isso não se alinha mais. E, enfim, ajustes, né? O seu poder pessoal aqui, ele entra em vigor, tá? Se você ainda não tá sentindo isso, a partir desse momento que você revisita essas crenças, dogmas e filosofia de vida e afins, né? Você percebe que o seu vigor fica mais em alta. Então, você vai se ver mais bonito, bonita. As pessoas vão te enxergar como uma figura mais estruturada, que sabe o que está fazendo, que tem capacidade de se bancar, de ter a própria gestão de vida, né? Com uma capacidade, com uma estrutura muito bem construída. E bonita, bonita mesmo. E tem um processo quietinho aqui, tá? Um pouco antes dessa internalização e compreensão das ideologias, antes mesmo de você compreender que os processos feitos de maneira calma são melhores e você alivia algumas ansiedades mentais, alguns medos que já puderam fazer parte da sua vida em outro momento e às vezes continuam, tem um processo de silenciamento, tá bom? E de escuta interna. Então, você vai revisitar essas figuras yin. Você não precisa ser uma mulher, um homem, né? Mas você vai revisitar esses arquétipos dentro de você, da energia yin, dessa polaridade, para resgatar alguns ensinamentos que você já teve anteriormente e continuar usando isso de uma forma interna para manter essa cura, essa mudança, esse ajuste que já aconteceu dentro de você, ok? Muito do seu equilíbrio, ele vai vir junto a experiências de celebração entre mais pessoas, tá? Então, aqui você pode se ver vivenciando experiência com mais pessoas, onde é nesses lugares que você vai reequilibrar a sua vida. Talvez você saia do sistema de só construir, criar, fazer e vá viver. Eis aqui um belo de um convite para não esquecer esses dois pontos da vida. Construa, faça, se organize, melhore, se aprimore como pessoa, mas não esqueça de viver. Seja lá como que isso acontece para você, né? Com mais pessoas ou às vezes um lazer mais individual, também pode ser. Você vai avaliar isso dentro do seu momento. E aí que, como o final de todo esse processo, né? Você vai se ver muito doce. Que nem eu hoje, assim, talvez, sabe? Tipo, veste rosa. Tô toda de rosa. Há uma feminilidade, nesse caso aqui, mas há uma energia doce, uma energia yin, uma energia receptiva, uma energia que trabalha o interno, não está tão conectada com o externo como a figura principal da sua coroa, que é o imperador, desse momento que você encontra essa leitura, mas que é super importante, a gente falou isso a leitura toda, né? E isso vai ser uma oportunidade muito bonita de você receber em amor e doar em amor também. Muita expertise da sua parte para decidir deixar pesos e situações onde não há possibilidade de germinar absolutamente nada. É isso, eu espero ter sido auxílio na sua vida. Um beijo no seu coração.